dos caras que eu dou nessa formação para empresários, lá no Em Busca da Verdade, é que o cara redescobre que ele tem empresa, sabe? Como assim? Porque o cara... Por que tá? A gente não entende isso, mas tá acontecendo muito no meio empresarial. As pessoas perdem o controle da empresa. Essa coisa da oligarquia tem a ver. O cara vai. No começo, muito forte. Faz o IPO da empresa. Vende a empresa. Certo. Abre as ações. Vai pra Flórida. Abre um coco, sabe? Quando vê quem tá mandando na empresa, já é o compliance, o RH, o direitos humanos, sei lá qual é o setor X. E a burocracia tá mandando. Então o cara já tem um formulário pro cara atravessar e ir pro lugar pro outro. Quando o cara vai... Aí tem o negócio do woke dentro, que ele também não queria, mas agora ele também não sabe mais o que fazer com relação a isso e tal. E aí quando o cara volta pra empresa dele, ele já não reconhece mais o negócio que ele criou. Muito comum. Muito comum. Isso aí tá mais comum do que as pessoas imaginam. É. A figura do herdeiro. O herdeiro é o problemaço. O cara chega lá, o cara que construiu tem aquele apego e tal. O cara herda, gastou dinheiro, playboy, blá blá blá. O cara vai assumir a empresa, não tem a força, não tem o caminho para tocar aquela empresa. Ninguém passou para ele, né? O que os pais passaram para ele? Toma a chave de um carro cedinho e o cara nunca aprendeu a tocar aquilo. E isso eu tô falando em qualquer nível, tá? Porque a gente fala de empreendedorismo, você abrir uma tenda de limonada é empreendedorismo. Aliás, a boa e velha tenda de limonada do filme americano tá certíssima. Pô, baita experiência, cara. Você descobre que tem uma coisa que pode vender pros outros, entendeu? Mas isso de perder o controle da empresa tá muito comum. E toda essa pauta, eles chamam de ESG, né? Mas transcende isso, que é cultura woke, eu acho. Muita gente, tem gente que acha que não, obviamente, mas muita gente está percebendo que passou do ponto. Mas para quem não sabe o que você está falando, defina o que é cultura woke. Muito difícil de falar, mas é uma extensão, eu acho, uma forma de definir, uma extensão popular desse progressismo. Mas é pejorativo ou eles mesmos se autodenominaram? Originalmente, eu acho que originalmente vem de uma gíria que era fique acordado, woke. Que originalmente não era pejorativo, era um nome autodado. Sim. E que depois foi adotado muito pelos críticos e agora ganha uma certa conotação pejorativa. Entendi. Como acontece com vários... E é uma cultura de... Eu acho a cultura woke, a minha visão ele é um transbordamento desse progressismo para um nível mais popular e online e outras esferas cultural. E aí, como todas as coisas, do acadêmico que fez lá o negócio de gênero na universidade, que já era um radical, que já queria desconstruir coisas e tal. Agora tem o cara no Twitter que ele não leu necessariamente o livro do acadêmico, mas ele leu o artigo de jornal do cara que leu o acadêmico, sabe? E agora ele tá muito pronto no Twitter pra ir lá e detonar todo mundo que não segue a mesma visão do mundo do negócio. Quem que vai dizer que isso não é um fenômeno que acontece? Acontece, então você pode gostar mais ou menos, acontece. O cara pega um... Não é que não tem gente superficial na direita também, claro que tem. E pra mim é um problema. Não tô... Aliás, uma das minhas grandes aflições é essa direita superficial. Não tenho paciência pra isso. Eu tenho muita não paciência pra direita superficial, porque eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Entendi. Chega lá, o cara joga um argumento. Antes de tudo, defesa pela família. Não, legal, mas aí quando vai argumentar, fundamentar, não tem nada. E daí passa vergonha, e daí aumenta o problema, sabe? Eu prefiro que as pessoas parem, meditem, conheçam a tradição, conheçam as coisas, sabem argumentar. E igualmente, tem um cara que não leu o artigo universitário. Daí ele pega lá e fala, cara, agora eu vou xingar muito no Twitter, agora eu vou cancelar os caras, vou fazer a coisa. E aí agora é aquela coisa, né? Não tem fim, porque... Não tem fim. Não, olha só. Luke Skywalker era um homem branco, então agora a protagonista tem que ser a mulher, tá bom. Não, mas agora ela é uma mulher branca, então agora vai ter que mudar, então tem que entrar uma questão racial. Mas agora tem que entrar uma outra... E quando você olha, até o contexto básico histórico é perdido. Exemplo, Hamlet é o príncipe da Dinamarca. É só uma questão histórica, eu não tô nem entrando. Não é... As pessoas têm que entender, isso não é valorativo. Hamlet era um homem caucasiano por todos os padrões. Tá tendo a discussão agora da Cleópatra, né? Que colocaram ela negra e os egípcios estão revoltados, falar que ela não era negra, né? Que ela era de descendência grega. Exatamente. Ela é descendente de um generais do Alexandre o Grande. E aí você vê, o príncipe da Dinamarca não era chinês. Mas precisa ter um cara chinês lá. Cara, do mesmo modo que eu não vou pegar a história dos 5 reinos, o Jornada para o Oeste, e botar um dinamarquês pra ser o líder da Jornada do Oeste, sabe? Pra ser o Sangoku lá na Jornada do Oeste. Pra ser o Triptaka na história da Jornada do Oeste, porque o Sangoku ficaria... No Sangoku
Aliás, o Goku do Dragon Ball tem a ver com isso. Ele é meio que macaco, né? Daí ele vira um macaco, fica enfurecido e tal. Mas o Triptaka é um monge, né? Então vamos lá, vou botar... O Triptaka é um monge o quê? Oriental, evidentemente. Não é um dinamarquês. Se eu botar um cara dinamarquês, é estranho. Não encaixa com o livro. Do mesmo modo, a ideia de eu ter que forçar uma coisa que não comporta a obra por uma desconstrução é estranha. Começa a passar do ponto do equilíbrio para qualquer pessoa. Eu acho que não está tão ansiosa no debate imediato. Mas é que eu estou reparando uma coisa histórica. Você não está tanto reparando uma coisa histórica quanto você está simplesmente negligenciando um fato. E daí, Tolkien é racista. Por quê? Porque o Aragorn não é negro, sabe? Quer dizer, a história se passa na Idade Média. Não tinha muito... Na Idade Média não parecia a Nova York contemporânea. A Idade Média parecia Idade Média, sei lá. Eles não tinham muito acesso à África subsaariana, os europeus, direto por causa dos muçulmanos. Porque tinha eles não conseguiam circundar navegação, em termos de navegação, como foi depois dos portugueses. Aliás, os portugueses que garantiram esse mundo mais global que a gente tem, foram eles que deram o start. Então, vagamente pelo Sudão, pelo Rio Nilo, eles conseguiam ter algum acesso a pessoas um pouco mais da África subsaariana. Mas, no geral, o Saara era uma barreira muito grande para ter esse acesso. Entendi. Então, a cultura é diferente. Então, não tem uma cultura, como agora falam, afro-americana, não tem uma cultura dessa na Europa medieval. Então, quando o Tolkien não reflete isso nos personagens, ele não está sendo racista ao fazê-lo, ele está refletindo a cultura medieval tal como ele queria representá-la, tal como fidedigna aos textos medievais. Então eu acho que a cultura woke ela acaba se revoltando contra coisas até que são básicas. Por exemplo, você pode até achar que existem pais ruins, mas a ideia de que tem pai, sabe? O pai tem que... Não, todo homem na história tem que ser idiota. Não sei se já viram isso nos filmes. Tem muitos filmes que o homem tem que ser idiota, a mulher tem que ser inteligente, o homem tem que ser um idiota completo, um vagabundo, não sei o quê. É ruim. É ruim, inclusive, para os modelos dos homens. Porque quem que os jovens vão se inspirar? O cara liga um filme, só tem homem idiota. O cara pensar, o homem tem que ser idiota, a única masculinidade autorizada agora é o cara ficar falando de mulher, beber cerveja, deixar a barriga crescer, assistir jogo de futebol. Cara, é muito pouco para os nossos meninos se espelharem. Eu preferia muito mais que eles estivessem aprendendo com o Hércules, com o Odisseu, com todas essas pessoas, do que eles entrando nisso. Então, o entretenimento piora muito por causa dessa coisa woke, sem dúvida alguma. E mesmo no mundo corporativo você piora, porque você está querendo deixar tudo tão igual que também já não é mais claro, porque você desfavorece querendo zerar toda a hierarquia, né? Tudo é participação, tudo é reunião. Você tem uma tendência, por exemplo, de cair num mundo de reuniões infinitas, entendeu? Reunião de diversidade 1, reunião de colaboradores 2, reunião dos amigos 4. Mas chega um ponto que o cara tá fazendo uma reunião o dia inteiro, né? E que você esquece o propósito, sei lá, de criar o melhor carro que você pode, ou de outras coisas. É o mesmo propósito de cuidar dos seus colegas, né? Porque você tá toda hora, todo mundo falando, não, gente, gostaria de começar a reunião falando que eu respeito todas as pessoas. Tá, mas muitas vezes o cara tá falando isso e não é real. Não é real que as pessoas crescerem valores, sabe? Então eu entendo que é essa cultura. E essa coisa do cancelamento, sem dúvida, isso aí pra mim é abjeto. Eu não consigo ver valor nisso. Porque isso aí é o seguinte: se a sua ideia é boa, você vai lá e você ganha o debate, francamente. E eu não tô falando isso como uma maldade. Eu quero ouvir as ideias que são ruins, entendeu? Eu quero ouvir. Eu passei pela faculdade de filosofia. A maioria das pessoas tinham ideias bem diferentes das minhas, sabe? As pessoas eram marxistas, não sei o quê. Eu quero ouvir, eu quero saber qual é a ideia. Aliás, eu ouvi várias ideias ateias. Que continuei cristão, continuei católico. Ouvi várias ideias comunistas, eu não virei comunista. Mas eu não sei, eu tenho que ouvi-las, sabe? Se eu não consigo ouvir as pessoas, eu tenho uma grande dificuldade de discernir se o que elas estão falando é verdadeiro ou não. É, claro. E aí, a partir do momento que você tem um zelo, sabe? A minha geração, infelizmente, eu já via esse tendência. Tem os millennials... Tem os millennials Harry Potter. E aqui, pegando o Harry Potter, tinha uma promessa quando eu era criança, que a gente ia ler o Harry Potter e depois ia ler vários outros livros. Teve gente que leu Harry Potter e depois começou a ler outros livros. Leu, por exemplo, O Senhor dos Anéis e tal, foi ler outros. E teve gente que ficou só no Harry Potter, sabe? E daí o cara teve um entendimento mais basal, assim, possível. Então agora tem um mundo assim, que eu sou especial, né? Eu sou do time dos bons. Eu nasci com a marquinha, né, da especial.
E eu sou da Grifinória. Sempre o Chapéu Seletor escolheu... Curiosamente, o Chapéu Seletor nunca vai... Você nunca sonha em falar, ele me escolheu da Sonserina. Ele escolheu da Grifinória. E aí tem os Malvados. Os Malvados é o outro grupo que é malvado, cara. Eles são... família antiga, eles são todos racistas estruturais ou qualquer coisa do passado e tal. Então, os malvados e os bonzinhos. Os malvados é o anticristo, sabe? O Tom Ridley é um anticristo da história, uma figura bizarra. O Voldemort, não pode falar e tal. E a Grifinória são bonzinhos. Tá. O problema é quando você começa a dividir o mundo político e social desse modo, você vai ter vários problemas, porque o mundo não é exatamente os bonzinhos e os malvados. Eles, né? O mundo não funciona desse jeito, cara. O mundo tem muito mais complexidades. E às vezes... E a complexidade é tão grande que os próprios fãs do Harry Potter, os mais woke, agora odeiam a J.K. Rowling. Porque a J.K. Rowling agora é de... A J.K. Rowling que você vê como pessoa socialista e feminista, agora é de extrema direita pro... Que mas doideira, velho. Com o mesmo posicionamento, com o mesmo posicionamento que ela tinha há 20 anos atrás. Ela não mudou. Quem mudou... O que mudou foram as pessoas. A fanbase e woke, no caso, né? E aí ela tem que ser cancelada. E tudo que ela escreveu tem que ser destruído, porque ela é de extrema direita. Sendo que na época muita gente falava, cara, Harry Potter é progressista, porque a J.K. Rowling é socialista, e daí tem o Dobby lá, o elfo oprimido, e tem não sei o quê. Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que a coisa está indo num vetor acelerado, na parte de algumas pessoas. Esse vetor acelerado vai cada vez acelerando mais. Você não consegue mais contar boas histórias, fica difícil você ter uma linguagem comum, sabe? Valores comuns. O conservadorismo, por vezes, para mim, parece só o limite de velocidade. Então, o carro tá indo para a parede, aí alguém fala, não, gente, vamos bater na parede, mas vamos bater com o limite... Vamos botar aí 100 km, vamos botar 50 km por hora ao invés de 100, porque daí a gente vai devagar. Só desacelera? E o que eu acho que tem que mudar a direção do carro, né? O carro tá na direção errada. Nesse sentido, eu sou reacionário, mas o melhor sentido da palavra, como o Nelson Rodrigues falava, né? O Nelson Rodrigues, que é meu parente, aliás. Eu acho que todos são meus parentes. Acho que todos são meus parentes, porque Nelson Rodrigues eu sei que é meu parente. Paulo Freire. O Gilberto Freire eu sei que é meu parente. O Paulo Freire eu nunca fui atrás. Tá. Mas eu chutaria que deve ser longínquo. Então, dos dois primeiros eu me orgulho. Do terceiro, claro que não. Mas mas independente, eu gosto muito de Gilberto Freire, acho o Nelson Rodrigues uma figura frasista muito boa. Muito boa, ele é meu parente relativamente próximo até. E o Nelson Rodrigues falava, reage contra tudo que não presta. Nesse sentido, a palavra reacionário, eu gosto. Ou seja, reagir só contra o que está ruim, entendeu? Reagir contra... Eu não quero coisas ruins em volta. E ruins. O que eu quero dizer é reagir contra a minha própria decadência. Quando eu vou fazer exercício, estou reagindo contra a decadência do meu corpo, sabe? Não o reativo da cultura atual, que eu acho que é um reativo tosco, sabe? Apareceu isso, agora eu vou reagir. Apareceu isso, vou reagir. Um reativo meio midiático, né? O Richard Weaver chamava a mídia da grande lanterna mágica. É tipo como se fosse essa luz de inseto, sabe? Sim. Que o cara bota e daí todo mundo vai lá e queima todo mundo e enquanto isso a discussão política real tá passando por fora. As pessoas, mesmo sabendo que vão ser queimadas, quando chega perto da luz, elas não conseguem não ir para aquela luz que está chamando. É atraente. Eu acho que a mentira é atraente, sabe? Claro que é. A gente falou isso, eu acho que é cômodo. Eu acho que essa coisa woke dá um sentido. Que o cara fala agora, cara, eu tô salvando o mundo. O que você salvou o mundo? Não, eu acabei com, sei lá, o fulano que falou uma coisa que prova... E aí o cara vai do 0 a 80 muito rápido, né? O cara falou isso. E se a prova de que ele acredita em X, Y e Z, o raciocínio absolutamente inferencial. Se ele acredita em tudo isso, ele está fomentando isso na audiência dele, na base dele. Logo, o mundo vai estar numa grande... o mundo vai estar tomado pelas ideias malignas que o cara está falando. Então o Harry Potter clica na cabeça do cara e fala, cara, precisa matar o Voldemort, sabe? E cara, você não é o Harry Potter, entendeu? Vamos pra lá. E o cara não é o Voldemort. E aquela frase que ele falou... No mundo sensato você tem que parar e olhar o contexto, deixar o cara se explicar e ouvir a coisa. Essa é o bom senso. Vale pra todo mundo. O cara falou um negócio e fala, cara, eu quero que o cara se explique, né? O que você quis dizer com tal frase? Não é uma demanda tão óbvia e sensata, se explique do que você falou. Não, na nossa cultura ela é tão imediatista, ela é tão segundos, que o cara tem que... a impressão imediata é o que vale. Não é o que está na intenção profunda da pessoa. Isso é falta de autoanálise. Você vê numa geração que não sabe olhar para a sua própria análise. Porque qualquer um de nós, se nós olharmos a nossa vida é cheia de coisas ruins. Ninguém tem uma vida imaculada.
É por isso que eu acredito na religião, porque eu acredito que as pessoas não têm uma vida perfeita. Porque eu acho que eu não tenho uma vida perfeita, que eu preciso melhorar. Porque eu acho que ninguém tem... Eu acho que a perfectibilidade humana, a história do Rousseau, o homem nasce bom não existe, sabe? Não existe.